Existe uma pergunta que surge toda vez que eu faço um render. E ela não é ficou bonito. Na verdade, é como esse espaço faz você se sentir. Porque a arquitetura não é só forma. A arquitetura não é só iluminação, só decoração. A arquitetura é o que acontece no corpo antes de acontecer na mente. E hoje eu quero explorar exatamente isso, usando um jardim, 3 escritores que mudaram a literatura mundial e uma ciência que está começando a comprovar que os melhores arquitetos já intuíam há séculos. Esse jardim é um ambiente residencial, um espaço privado, cercado, vivo. Você vê nesse render que há um flamboyant, tem um bambu criando uma parede viva no fundo, aquele vermelho que não te pede licença. Temos gramas, pedras soltas no chão e um sofá branco que parece ter sido colocado ali como uma oferta. À direita temos a casa, escura por dentro, vidros amplos e concreto liso. Esse contraste é intencional. A exuberância da natureza contra a contenção da arquitetura. O caos orgânico contra a ordem construída. E no meio disso tudo, um silêncio. A promessa de um silêncio. E antes de falar de arquitetura, eu preciso te contar uma coisa sobre o seu cérebro. Quando você entra em um espaço, seu sistema nervoso começa a trabalhar. E ele começa a trabalhar sem que você perceba. Antes de você pensar que lugar bonito ou que lugar horrível, o seu corpo já decidiu isso. E isso faz com que ele automaticamente decida se irá relaxar ou tensionar. É a resposta alocêntrica do seu ambiente. O seu hipocampo, que é a região do cérebro responsável pela memória e pela navegação espacial, começa a mapear todo lugar. O seu córtex pré-frontal avalia a segurança. O seu sistema límbico, que é a sede das emoções, reage à luz, à escala, à textura, tudo isso em frações de segundos. Pesquisadores como Yves Elderstein e John Eberhard são 2 nomes centrais da neuroarquitetura que passaram décadas pesquisando e estudando exatamente isso. A forma como o ambiente afeta o bem-estar neurológico do ser humano. E a resposta que eles encontraram é simples e devastadora ao mesmo tempo. O espaço nos forma tanto quanto nos formamos. Pensa comigo, você já entrou num ambiente o qual você sente uma espécie de alívio sem conseguir explicar? Uma sala com teto alto, uma varanda com vista, um parque cheio de árvores? Ou o contrário, aquela sensação de ruído, de aperto, de um espaço sufocante, estreito, sem janela? Isso não é impressão sua, isso é neurobiologia. E o que me fascina, que me faz querer juntar arquitetura e literatura, é que os grandes escritores sabiam disso. Sem os nomes científicos, sem os aparelhos, sem os laboratórios, eles sabiam o instinto da observação humana. Vamos começar então com Clarice Lispector. Porque Clarice é sempre o começo certo quando o assunto é a experiência de existir. Como eu já disse, a Clarice não descreve ambientes do jeito que a maioria dos escritores escrevem. Ela não te dá plantas literárias baixas, ela te dá a sensação de estar dentro, antes do espaço te dizer como ele é. E novamente, no livro A Paixão Segundo GH, quando a protagonista entra nesse quarto de empregada, que é ele branco, vazio e com uma janela pequena, aquilo a destrói. E não é porque o quarto é feio, mas porque o espaço é tão nu, tão despido de ornamento, que ela não tem mais onde esconder de si mesma. Então o espaço vira um espelho. Clarice escreveu uma frase que eu penso toda vez que eu vejo um jardim como esse. Felicidade, nunca fui uma pessoa feliz. Tenho alegria, o que é diferente. Essa distinção entre alegria e felicidade é também uma distinção espacial. A felicidade é um estado contínuo, uma arquitetura permanente. Já a alegria é um momento, é a flamboyant em flor, é o vermelho que dura uma estação e some. O jardim que você está vendo não promete felicidade, ele te oferece alegria, aquela que vem de você poder sentar no sofá branco e apreciar a natureza ao seu redor e não precisar de mais nada por um instante.
A neuroarquitetura tem um conceito para isso, que são os ambientes restauradores. São espaços que permitem que o sistema nervoso desacelere, reduzindo o cortisol, que é o hormônio do estresse. Isso ativa o que os pesquisadores chamam de atenção involuntária. Aquela atenção que não exige um esforço, que simplesmente acontece quando você olha para a natureza, para a água, para o movimento das folhas. Clarice não sabia chamar de cortisol, mas ela sabia que existiam espaços que tinham a capacidade de te devolver para si mesmo, assim como há espaços que subtraem. Se Clarice é a escritora do espaço interior, Dostoiévski é o peso. Abra Crime e Castigo em qualquer página e você vai encontrar espaços que te sufocam. O quarto de Raskolnikov é descrito como um caixão, 1,80 m de comprimento, teto baixo, paredes amarelas, e ele pensa nos piores pensamentos da sua vida naquele quarto. E o Dostoiévski nos faz sentir que o quarto tem culpa daquilo. Não é uma metáfora, é diagnóstico. Dostoiévski era epiléptico. Ele passou anos preso na Sibéria. Conheceu o peso do espaço com o próprio corpo. E o que ele faz com essa experiência é transformar o ambiente do personagem, assim como nos Irmãos Karamazov, a casa dos irmãos não é um cenário. Ela é uma expressão física da disfunção da família. Escura, mal organizada, sem centro, sem um lugar de encontro real. E a neuroarquitetura chama isso de afordâncias negativas, que é uma característica do ambiente que induz os comportamentos e os pensamentos e estados emocionais de forma prejudicial. Os tetos baixos aumentam a sensação de confinamento e isso pode intensificar a ruminação. A ausência de luz natural está associadamente interligada a quartos depressivos, porque a falta de conexão com a parte exterior aumenta o estresse. Talvez Raskolnikov não precisava de um terapeuta, precisava de uma janela. Então, olha de novo para esse render. A casa é escura por dentro. Os vidros não relevam o interior, só refletem o jardim. Mas os vidros são amplos, então existe conexão. O interior respira para fora mesmo quando não se abre completamente. É uma decisão de projeto que parece estética, mas na verdade é uma decisão sobre bem-estar, sobre quando o mundo externo permite que você entre, sobre quando você também permite se proteger sem se isolar. E Dostoiévski não tinha essa opção no quarto de Raskolnikov. E talvez seja por isso que esse romance existe. Depois de Dostoiévski, Tolstói é quase um respiro. Não porque Tolstói seja superficial, ele está longe disso, mas porque Tolstói acredita na possibilidade de redenção pelo espaço simples, pela vida vivida perto da terra. Em Ana Karenina existe um contraste que quase nunca me saiu da cabeça. De um lado, os salões de São Petersburgo são dourados, altos, cheios e performáticos. Do outro lado, a propriedade rural, aberta, com campo, com trabalho físico e silêncio. Ana se destrói nos salões. Liev encontra sentido na terra. Esse jardim é tolstoiano. Não porque ele seja rústico, ele é sofisticado, mas talvez porque ele promova algo que nos salões de Ana jamais poderiam propor. Possibilidade de estar em contato com algo maior, que é você mesmo. A grama não é carpete. As pedras não são um piso polido. A árvore cresceu porque quis, não porque alguém mandou. Tolstói escreveu A Morte de Ivan Ilitch sobre um homem que passa a vida inteira tentando construir a casa perfeita, com cortinas corretas, móveis corretos, posição social correta, e descobre quando está morrendo que nunca viveu de verdade. O espaço perfeito pode ser talvez a armadilha mais bem acabada. A neuroarquitetura tem um nome bonito porque Tolstói desejava: a biofilia. Esse conceito foi desenvolvido pelo biólogo Edward O. Wilson nos anos 80. Essa ideia de que os seres humanos têm uma afinidade inata, evolutiva com a natureza, que passamos 200 mil anos vivendo em contato com elementos naturais e que o nosso cérebro ainda busca, mesmo vivendo em apartamentos no 20º andar.
Estudos mostram que a presença de plantas nos ambientes reduzem a pressão arterial, que à vista para uma vegetação pode acelerar uma recuperação pós-cirúrgica, que o som de uma água corrente pode diminuir a atividade da amígdala, que é a região do cérebro associada ao medo. Tolstói sabia disso, e o projeto que você está vendo foi construído com isso em mente, mesmo que o briefing nunca tenha mencionado a amígdala. Então vamos falar de ciência agora, sem perder a poesia, eu prometo. A neuroarquitetura é uma disciplina relativamente jovem. A Academia de Neurociência para a Arquitetura, a ANFA, foi fundada em 2003, lá nos Estados Unidos. Mas as perguntas que ela faz são antigas. De que forma o espaço construído afeta quem vive nele? O primeiro princípio, a escala e a proporção afetam o estado emocional. Tetos altos são associados ao pensamento abstrato, criatividade, sensação de liberdade. Já tetos baixos induzem o foco, a concentração, mas também podem gerar, sim, ansiedade. Neste jardim nós temos o céu. O limite superior é aberto, vivo, variável. O cérebro lê isso como uma expansão. Segundo princípio, a cor tem efeito fisiológico documentado. O vermelho do flamboyant não é um detalhe decorativo. O vermelho ativa o sistema nervoso de uma forma simpática. O mesmo sistema que responde a ameaças, mas também a excitação, a vitalidade. É uma cor que acorda, que não deixa você indiferente. Contra o verde profundo do fundo, esse vermelho funciona como uma pontuação numa frase longa, um ponto de exclamação colocado pela natureza. Terceiro princípio, a transição entre os espaços é tão importante quanto o espaço em si. O arquiteto finlandês Juhani Pallasmaa, que escreveu Os Olhos na Pele, um livro dos mais importantes sobre arquitetura sensorial, diz que a arquitetura é a arte de criar o silêncio, não a ausência de som, o silêncio como presença, como um espaço onde o pensamento pode sim descansar. Isso conecta de volta à literatura. A Clarice precisava do silêncio para escrever. Já Dostoiévski escrevia apesar do barulho, do caos interno, das dúvidas. Tolstói buscava sim o silêncio nas propriedades rurais quando o mundo ficava pesado demais. Os três sabiam que o espaço onde você existe molda o que você pensa. E se o espaço molda o que você pensa, então projetar o jardim, uma casa, um quarto, é um ato com consequências que vão muito além da estética. Então eu volto para esse jardim uma última vez. Um flamboyant que levou anos para crescer até aqui. Bambus que criam privacidade sem precisar construir paredes. Uma grama que exige cuidado para continuar macia. E um sofá que convida você sem te obrigar. Esse espaço não resolve problema nenhum. Não vai curar ninguém de nada. E ele te oferece, e isso me parece muito, ele oferece a possibilidade de um instante de silêncio habitado. Aquele instante que Clarice descrevia como alegria, aquele alívio que Raskolnikov que nunca teve, e aquela conexão com a terra que Liev encontrou e nunca mais quis largar. A neuroarquitetura está provando, com elétrodos, ressonâncias magnéticas, que a literatura já sabia com palavras, que somos permeáveis ao espaço, que o ambiente que habitamos habita em nós e que projetar um ambiente é sempre projetar uma forma de estar no mundo. E quando eu termino um render, quando eu coloco a última árvore ou ajusto a última sombra, a pergunta que eu faço não é: ficou bonito? É que tipo de pessoa esse espaço convida você a ser? Se a resposta for alguém mais calmo, mais presente, mais capaz de silêncio, então meu projeto funcionou. E se você chegou até aqui, você é exatamente esse tipo de pessoa que eu quero no meu canal. Deixe um comentário dizendo qual escritor você acha que se conecta mais com a arquitetura, e na próxima semana a gente continua, porque projetar é organizar emoções.